Eu saúdo a igreja do Deus vivo, a gloriosa paz do Senhor. Se você pode, em pé junto comigo, abra sua Bíblia. No primeiro livro do profeta, juiz, governador Samuel, em seu capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus. 1 Samuel, Amém. capítulo 17. Com os seus olhos para os versículos 45, 46 e 47. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versos 45, 46 e 47. Se os teus olhos estão no texto, repita comigo: Santa Bíblia. Santa Bíblia. A palavra do Senhor nos diz assim: Davi, porém, disse ao gigante filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Aleluia. E Ele vos entregará na nossa mão. Glória a E você Deus. diz graças a Deus. Graças a Deus. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Fala comigo. Fala comigo. Através da tua palavra. Através da tua palavra. Edifica-me por ela. Edifica-me por ela. Orienta-me por ela. Orienta-me por ela. Renova-me por ela. Renova-me por ela. E eu glorificarei o teu nome. Eu glorificarei o teu nome. E na certeza E na certeza que tu estás nesta palavra, que estás nessa palavra, eu já me assento fazendo aquele barulho que o diabo não gosta. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, temos lido um texto bíblico que a sua Bíblia quase abriu sozinha. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia, de um evento dos mais importantes da Bíblia, que também fala de um personagem que, na minha opinião, estão entre os 5 maiores personagens da Bíblia depois de Jesus. Fala de Davi. Quem não conhece essa história? Quem não conhece a história de Davi e o gigante Golias? Esta é uma entre as muitas histórias, entre muitos feitos, entre muitas realizações que o rei Davi teve em todo o seu ministério histórico. Mas eu escolhi este, e dele talvez não fale, só eu escolhi como marcador, porque este evento, o que aconteceu ali, foi um divisor de águas na vida de Davi. Davi era um antes
enfrentar o gigante, Davi se tornou outro depois de enfrentar o gigante. Davi ficou famoso não só em Israel, entre os filisteus, mas em todas as nações da época. E a fama de Davi, por causa desse feito, extrapolou os tempos e as épocas. Como assim, pastor? Ainda hoje, século 21, pós-modernidade, quando alguém pequeno está enfrentando alguém muito maior que ele, o que se diz? É Davi contra Golias. Quando uma pequena empresa está enfrentando um conglomerado, uma grande empresa, se diz, é uma batalha de Davi contra Golias. Nos tribunais são assim. Então virou uma referência o que Davi fez. Davi derrubou o gigante Golias. Isso mudou completamente a sua vida. Só que este momento, como disse aos irmãos, foi um momento. Foi um evento. Foi um caos na vida de Davi. E nós, os seres humanos, não vivemos de momentos. Nós vivemos de soma de momentos que vão construir a nossa história. Isso posto e explicado por que escolhi 1 Samuel capítulo 17 como um marco na vida de Davi, eu queria essa noite, com a graça de Deus que me for dispensada, de uma forma muito simples e singela, falar sobre 4 fases na vida de Davi. Vou repetir. As 4 fases da vida de Davi, para nos edificar, para nos ensinar, para nos fazer pensar, porque foram 4 fases na vida de Davi que muito bem podem ser na nossa vida, na minha e na sua vida. Qual a primeira fase, pastor? Eu chamo, na minha teologia pessoal, de fase do anonimato. Repita comigo, fase do anonimato. Veja se não é anonimato. Deus deu ordem a Samuel. Samuel, para de orar por Saul, que eu já o rejeitei. Enche o teu vaso de azeite e vem, e eu vou te enviar à casa do Belemita, Jessé, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido por um novo rei de Israel. Samuel vai. Não podia chamar a atenção de Saul, que era o governante, mesmo que recusado por Deus, estava no trono. Ele vai até Belém de Judá, e ali chegando, ele monta um altar e começa a sacrificar. Pede para o seu moço: nós estamos em Belém, não é? Então saia procurando onde é a casa de Jessé, o Belemita. Quando você achar a casa, avisa-o que eu vim aqui sacrificar, e logo depois do sacrifício eu vou à casa dele tomar um lanche. E aí você volta, avisa ele que eu tenho uma unção especial para derramar entre os filhos dele, fala para ele reunir os filhos, aí você volta, e depois do sacrifício você me mostra onde é a casa e nós vamos até lá. Davi era um anônimo. Samuel, que era o pastor de todo Israel, não o pastor de uma pequena congregação, como eu e consigo conhecer o nome e sobrenome de todo mundo, Samuel não conseguia. Ele tinha a nação inteira debaixo do seu pastorado. Ele não conhecia Jessé, e muito menos os seus filhos. Davi era um anônimo. Terminou o sacrifício, o moço já havia dado o recado. Jessé, quando soube, colocou os seus filhos para tomar banho, passar um perfume, colocar uma roupa nova e limpa, porque o pastor ia visitar a casa, pediu para os céus preparar o alimento e ficou esperando Samuel. Samuel chegou. Jessé fez uma fila. E você sabe o que aconteceu. Foi passando a fila, um por um, e Deus foi rejeitando, um por um, rejeitando.
um por um. E Deus dizendo: Samuel, você vê o externo, veja o coração. E foi rejeitando: esse não serve, esse não serve, esse não serve. Até que chegou. Samuel disse: peraí, Deus não mente. Deus falou que era aqui, acabou a fila e Deus não escolheu. O que está acontecendo, Jessé? Quantos filhos você tem? Tem 8. E eu esqueci do 8º. Jessé tinha tanta certeza que a unção era os 3 primeiros, e falou: não vou nem incomodar Davi, deixar ele lá casmalhado. Ele se esqueceu. Foi quando Samuel disse: então ninguém vai sentar na mesa enquanto o caçula não chegar, enquanto o menor não chegar. Essa é uma fase de anonimato. Deixa eu trazer uma mais perto, para você não ficar me olhando com essa cara de ventilador. Você já passou por isso? Pela fase do anonimato? Pela fase do desprezo? Pela fase do esquecimento? Se lembram de todos, menos de você. A vez que todo mundo chega, parece que a sua nunca chega. É a fase do anonimato. Você não é contado, você não é lembrado, você é desdenhado. Mas a Bíblia fala que quando Davi chegou, era ele. Aleluia. Era ele. Glória a Deus. Eu quero aproveitar esse primeiro ponto para profetizar na tua vida. Uma voz profética. Deixa eu te dizer: se Deus tem plano, se Deus tem projeto na tua vida, na sua casa, na sua família, descansa o teu coração, porque tu serve um Deus que é capaz de romper a fila para fazer o teu momento chegar, para fazer a tua vez chegar e cumprir na tua vida o que Ele te prometeu. E se você crer, aplauda o Senhor. Pastor, mas esqueceram de mim. A terra pode se esquecer, mas o céu não te esquece. Aleluia. O homem pode se esquecer, mas o céu se lembra. E o teu momento vai chegar e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. A segunda fase de Davi é a fase da preparação. Repita comigo: fase da preparação. Por que precisava de preparação, pastor? Porque Deus não entrega nada a ninguém que não esteja preparado para receber. Eu sei que o silêncio é porque você se impacta com isso, mas se você não estiver preparado para receber o que Deus tem para a tua vida, Deus ainda está te preparando. Deus não precisa preparar a bênção. A bênção já está preparada. O que Ele precisa preparar é o teu coração. Preparar a tua vida para que você possa estar apto a receber aquilo que Deus tem para a tua vida. Por quê? Porque Deus não quer que aquilo que você almeja chegue na tua mão e vire maldição. Sabe o que a palavra de Deus diz em Provérbios 10, 22? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então Deus trabalha com uma preparação para que a bênção chegue na tua vida no momento certo, que te ache no momento propício, para que você usufrua de toda a bênção de Deus. Nós não gostamos de preparação. Nós gostamos de ouvir a palavra e segunda-feira receber a bênção. Não falou ontem, hoje, mas não é assim que Deus trabalha. Você se lembra de José, filho de Jacó, chamado José do Egito? Você lembra o nível de sonhos que Deus dava para ele? Sol, lua, 11 estrelas se curvando, 11 feixes se curvando ao meu feixe. Era um nível espiritual poderoso. Aí Deus olha com os sonhos dele e olha para a vida de José. 17 anos, não trabalhava, ficava em casa com o pai, enquanto os irmãos iam para o trabalho, e ele só se preocupava em ir no meio dos irmãos
domingo contar novidade para os irmãos do seu pai. Era o X9. Depois reclama que foi jogado na cisterna. Mas essa era a vida. Aí Deus olha e fala: José, eu tenho coisas tão grandes para você. Eu tenho governo. Eu tenho nação para entregar na tua mão. Eu tenho um cargo que eu vou criar para te entregar, porque não existe. Mas você não está preparado ainda, José. E se eu te deixar do lado do teu pai, você não vai crescer. Você não vai amadurecer. Você não vai estar preparado. E aí você sabe qual foi a história de José. E muitas vezes eu lendo sobre José, vendo filmes sobre José, assistindo novelas sobre José, o meu questionamento era: por que tanto sofrimento? Por que mandar José para o Egito, sendo que Faraó nem tinha sonhado? Estava longe ainda o que Deus iria fazer. O que Deus tinha prometido em sonho estava longe. Aí Deus me responde: preparação. Tudo o que José passou foi preparação para que ele pudesse receber o que Deus tinha na sua vida. Ah, pastor, não creio. Pois eu creio. Ele foi com 17. Só assumiu o trono, um cargo de governador, que nunca existiu, mas Deus criou para ele, com 30. 13 anos. Que faculdade, hein? Aí você vê a história, sofreu, mas Deus tinha coisas que precisava ensinar para ele, que de outra forma ele não poderia aprender, para desenvolver o que Deus tinha na vida dele. Como assim, pastor? Os anos que ele passou na casa de Potifar, uma casa que tinha riqueza, fartura, ele era o administrador. Sabe o que Deus estava ensinando para ele? Administrar a fartura, porque ele teria de administrar os 7 anos de fartura que viria sobre a terra. E depois que ele foi preso, lá no cárcere, Deus falou: agora chegou o tempo de eu completar a sua faculdade. Você vai aprender a administrar a escassez. Porque tem gente que sabe administrar a fartura, mas na escassez fica doido, maluco. Cartão, meu Deus, esse Pix não cai. Deus quer nos ensinar a administrar a escassez, mas também administrar a fartura, para que nós possamos ser condenados. Enquanto ele estava no cárcere, ele estava sendo ensinado por Deus a administrar a escassez, porque viriam 7 anos de escassez depois de 7 anos de fartura. Tudo aprendizado. Tempo de aprendizado, de preparação para a vida de José. E na vida de Davi? O urso é comum? É comum você sair por aí dizendo: ah, o homem pegou o urso e matou o urso. É comum? Não. Deus estava dizendo: Davi, eu estou te treinando para guerras incomuns. Diga para o teu irmão: está matando o urso, varão? Está matando o urso, varão? Deus está te preparando para guerras incomuns. O leão é normal? Não. Deus está te preparando para anormalidades que podem vir na sua vida. Deus está te preparando. É um tempo de preparação. E no tempo de preparação, muitas vezes, aqui não tem, mas na igreja minha sogra, tem gente que chora, faz birra com Deus. Deus não me ama, Deus me esqueceu, nada acontece, Ele não tem nada comigo. E eu quero dizer na tua vida: não se preocupe, Ele não se esqueceu de você. Ele está te preparando para você receber tudo aquilo que Ele tem prometido para ti. Ele está em silêncio, mas o silêncio de Deus não impede o trabalhar de Deus na minha e na sua vida. Terceira fase, depois da fase do anonimato, depois da fase da preparação, vem a fase do já ser, sem ainda ter. Pastor, explica que eu não entendi, vou repetir. A fase do ter, do ser, sem ter.
a fase do já ser, mas ainda não ter. Eu vou te explicar. Davi é ungido na casa do seu pai, o belemita Jessé. Aleluia. Glória a Deus. Com 17 anos. Você sabe o que aconteceu? Coisa linda, maravilhosa. Salmo 23:5 é um retrato do que Davi escreve, que sentiu naquele dia. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice se transborda. Lembrando da lavassura, que culto maravilhoso. Bênção pura. Só que tem um problema. Davi foi ungido com 17 anos em Belém, na casa do seu pai, mas o trono não estava vazio. O trono estava ocupado. Saul ainda estava lá. E você sabe que a regra da monarquia, ela tem uma regra muito específica. E nós do Brasil não estamos muito acostumados, porque ninguém aqui nasceu ainda para ver a monarquia. Porque a monarquia acabou em 1889 no Brasil. Mas a regra da monarquia é clara. Um novo rei só pode ser ungido em duas possibilidades. Se o rei atual morrer, e Saul estava vivo, ou se o rei atual abdicar do trono, não quero mais. E Saul não abdicou de nada. Ele não largou o osso até o fim. Olha o que Deus faz. Deus unge Davi. E Davi vai para o trono? Davi vai para o palácio? Não. Davi volta para o pasto. Davi volta para a roça. Eu fico imaginando, e as ovelhas só não falaram porque ele gostava muito de ovelha, mas não entendia muito as ovelhas dele, não. Mas eu acho que se alguém encontrasse ele no campo, e ele contasse a história de que ele foi ungido rei de Israel, a pergunta seria clara: você foi ungido? Cadê o seu trono? Cadê a tua coroa? Cadê o teu cetro? Cadê os teus súditos? Cadê o teu palácio? Ele foi ungido? Ele já era, mas não tinha. Essa é a fase do ser, mas não ter. E aí eu venho te perguntar: o que é mais importante? Ser ou ter? O senhor não vira para ele: irmão, o que é mais importante? É ser ou ter? Biblicamente o importante é ser. Diga para ele assim: e Deus já falou que você é. Ah, pastor, mas está faltando tanta coisa, irmão. Deus já falou que você é. E quem falou não mente. Você é. Lembra de Jeremias? Deus chama Jeremias e Jeremias vem com umas conversas para Deus. Deus, eu não posso ir. Eu não sei falar. Eu estudei a minha vida inteira para ser sacerdote. Sacerdote não fala. É só trabalho manual. E agora o senhor vem falar que você não, senhor. Que eu vou ser profeta? Como assim? Eu não sei falar. Eu não passo de uma criança. Quando ele disse isso, ele não estava referindo à idade dele. Ele estava dizendo sobre a falta de experiência. Eu não tenho experiência de vida para ser profeta. Sabe o que Deus falou para ele? Jeremias, fala essa conversa. Antes que você se formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi, eu te chamei, eu te consagrei e te dei as nações como profeta. Ele nem tinha nascido e Deus já tinha dado uma unção sobre a vida dele para que ele fosse profeta. Ele nem imaginava isso, tanto que passou a vida estudando para ser sacerdote. Mas Deus determinou: você já é profeta, porque eu já tenho te ungido desde o ventre. Lembra de Rebeca,
tinha ultrassom. E ela foi orar com a pessoa. Deus, socorre, o que está acontecendo aqui? Aí Deus disse para ela: Rebeca, não existe ultrassom, mas eu vou te revelar. Não são um, não. Não é um, não. São dois. E não são somente duas crianças. São duas nações. Como assim? Não tinham nem nascido. E Deus já tinha dito: são duas nações. Porque é Deus que determina aquilo que você vai ser, tudo que eu vou ser. São duas nações. Deus vai dizer: você já é. Glória a Deus. O que Deus chamou? Você já é. Pastor, mas eu não tenho. Eu vou te dar um bom conselho. Vai sendo, mesmo sem ter. Vai sendo. Toma esta posição. Tem gente que espera ter para poder ser, mas você foi chamado para ser, para depois ter. Vai ser. Deus vai te abençoando. Você vai caminhando e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Acho tremendo nesse ponto. Mateus capítulo 4. Você sabe tanto quanto eu que Mateus 4 fala da tentação de Jesus no deserto. Jesus foi batizado no Rio Jordão, e imediatamente depois de ser batizado, tudo aquilo que aconteceu no Jordão, ele foi arrebatado em espírito para o deserto, para ser tentado. Ficou jejuando e esperando o demônio aparecer para tentá-lo, e por 40 dias e 40 noites o diabo não apareceu, porque estava esperando ele ficar fraco. Quando deu 40 dias, o diabo se apresenta para Jesus e diz: se tu és, eu vou repetir. A primeira investida, ele vem: se tu és filho de Deus, Aleluia. você está com fome, né? Faz essas pedras se transformarem em pães. Aí Jesus responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Passa um tempo, o diabo não desiste, e vem pela segunda vez investir contra Jesus, e de novo ele fala: se tu és, lança do pináculo de cima a baixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem ao seu respeito, que te proteja, te segure para que você não caia. O que Jesus disse? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E você para para pensar: por que o diabo insistia com Jesus, querendo trazer dúvida na cabeça de Jesus e perguntando: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Isso está no capítulo 4. Mas quando você abre a Bíblia, no capítulo 3, versículo 17, ou seja, o último versículo do capítulo anterior, Jesus estava na água, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, uma voz do alto bradou e disse: este é o meu filho amado, em meu braço. Ele investiu contra Jesus porque ele achava que Jesus tinha se esquecido de quem era. Quando o seu irmão: você já se esqueceu de quem você é, filho? Você já se esqueceu? Por isso está dando orelha para o diabo? O diabo vem investir contra você, colocar dúvida na posição que Deus já te colocou, naquilo que Deus já determinou para a sua vida. E eu fico maravilhado com Deus, sabe por quê? A diferença de Deus e o diabo são muitas, tantas, inumeráveis, mas uma delas é de que o diabo é o Deus da dúvida, mas o meu e o teu Deus é o Deus da certeza. Por isso a fé é a certeza das coisas que não se veem. Amém. Mas Deus já disse: você já é. Glória a Deus. Toma posição de quem é, caminha quem é.
Pastor, você não sabe, pastor. Estou entrando num deserto. Jesus também entrou, mas sabia quem era. Então você entra nesse deserto de cabeça erguida, porque diferente do que der, Deus é contigo e você é filho dele. Eu sou filho de Deus. E dentre tantas coisas que a Bíblia fala que nós somos, você é o sal da terra, você é a luz do mundo, você é povo de Cristo, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é mais do que vencedor na pessoa de Jesus. E se eu fosse você, glorificado e aplaudir, porque o diabo pode colocar dúvida, mas você tem certeza, você é em Deus. Porque com o diabo está a dúvida, mas com Deus está a certeza. E eu vou encerrar, porque eu já passei o tempo que o pastor Felipe me deu. A quarta fase vai ser a fase do reconhecimento. Repita comigo. Fase do anonimato. Fase da preparação. Fase do ser sem ter. E a fase do reconhecimento. Entenda esse reconhecimento na vida de Davi. Não é que Davi esperou uma fase para que todos reconhecessem que ele era, que ele tinha chegado, que ele era campeão de Jeová, que ele era rei de Israel. Esse reconhecimento é a fase onde Davi reconhece o que Deus fez na sua vida. Diga para o seu irmão, você tem reconhecido o que Deus tem feito na sua vida? A gente luta, a gente passa por prova, passa por deserto, mas chega uma hora que parece que o quebra-cabeça começa a fazer sentido. As peças começam a se encaixar. As coisas fazem tanto sentido que a gente começa a abrir a visão e começa a dizer: foi por isso então. Senhor, foi para isso então que aconteceu tudo. É esse momento, é a fase do reconhecimento. Você começa a reconhecer que não foi deboche, que não foi à toa. Deus tinha propósito. Deus estava te preparando para que você chegasse nesse momento. E a fase do reconhecimento traz algumas lições para a nossa vida. Eu quero ser o mais claro possível para você entender. A fase do reconhecimento traz algumas coisas que nós precisamos identificar quando fazemos comparação e separar entre o que é regra e o que é exceção. Não entendi, pastor. Tem até meia-noite para explicar. Quando chega a época do reconhecimento, você tem que reconhecer que algumas coisas que acontecem na tua casa, na tua família, na igreja, entre os irmãos, existem algumas coisas que são exceção, mas a regra não é essa. A regra é diferente da exceção. Pastor, seja mais claro. Serei. Você ouviu um irmão testemunhando: o Senhor me deu um carro zero, quitado, seguro do ano pago. Isso não é regra, isso é exceção. Não pagou nada, não. Deus me deu, trouxe a chave e me deu. Isso é exceção. Pastor, eu estava em culto, eu ouvi o testemunho de uma família que disse: Deus nos deu uma casa do jeito que nós queríamos, grande, 3 quartos, 2 banheiros, suíte, e coisa maravilhosa. Deu a chave na nossa mão e disse: não tem prestação, está quitada, e o IPTU de 2026, mesmo com a prefeitura zicando, já está pago. Isso é exceção, não é regra. Pode acontecer? Pode, eu sei que acontece, mas isso é exceção. Só para você entender como é que funciona a regra. A regra é assim:
você se alinha com o propósito de Deus. Você caminha na presença do Senhor. Você trabalha com afinco. Dizime oferta com fidelidade. E Deus vai te dando condições de você comprar o carro novo, sem aperto, até o final, até zerar o caminho. Isso é a regra. Você está na igreja, é fiel, segue os mandamentos do Senhor, está sempre presente, buscando o Senhor, a sua presença, e Deus vai te dando condições de você financiar a sua casa. E você vai chegar até o final, quando você dizer, Deus me deu condições de fazer, porque por mim mesmo eu não faria. Você entendeu qual é a regra e a exceção? A regra, que não é exceção, é assim. Na vida do crente fiel, dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, ele vai trabalhando e vai melhorando. Amém. Tem gente que não entende. Deus vai trabalhando e vai melhorando. Por isso que essa fase do conhecimento é essa lição. Nós aprendemos a reconhecer o que Deus já tem feito. Irmão, fala a verdade, você não chegou ainda. Você até chega, ai Senhor, eu queria chegar lá. Mas por um momento, olha para trás. Você já não está mais naquele buraco que você estava. Deus já trabalhou. Deus já trabalhou. Reconheça. Senhor, eu reconheço. Eu ainda não cheguei no final. Mas louvado seja Deus. No início também eu não estou. Deus tem me dado graça. Deus tem melhorado. Deus tem melhorado. Deus tem melhorado. Deus tem melhorado. Esses são os ensinamentos da fase do reconhecimento. Reconhecer que por mais que nós não tenhamos tudo o que queremos, nós temos tudo o que precisamos. E estamos avançando. Estamos avançando. Estamos avançando. Eu vou me direcionar para as irmãs, porque estão em sua maioria, não é? E vou lhes fazer uma pergunta. Não me tenha por tardio. A irmã sempre teve esse cabelo aí? Vou perguntar de novo. Serva do Senhor, você sempre teve esse cabelo? Se você falar que sim, eu gostaria de ir na sua casa olhar o seu álbum de foto. Aquele que a sua filha, o seu filho, olha de vez em quando fala, mãe, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Melhorou? Melhorou. Pastor Felipe, eu sei que na tua casa não acontece. Eu vou falar o que acontece na minha, porque a serva do Senhor está ausente nesse momento. Chega na hora do culto, as irmãs ficam em estátua diante do guarda-roupa. Abre o guarda-roupa. Eu não tenho. Eu vejo uma das irmãs do Felipe olhando para baixo do guarda-roupa e dizendo, eu estou ficando sem sapatos. O pastor Felipe, aliás, a irmã Ana tem uma filha que é uma centopeia. Fala a verdade, não está melhor do que elas. De vez em quando eu vejo algumas coisas, eu ouço algumas coisas, e eu trago sempre na minha vida pessoal. Você sabe que já faz algum tempo, e a Bruna testemunha disso, o pastor nesse dia fica perguntando para mim, Zinho, o que você quer comer? Que prova é essa? Que você escolhe o que você quer comer. Porque na prova se come o que tem ou o que dá. Não dá para escolher.
Ah, eu sei que você é assim porque você nunca passou fome. Irmão, eu não vou dizer que eu já passei fome. Por causa circunstancial, não. Uma vez eu passei fome durante 2 dias por causa de uma decisão errada que eu tomei. Não era crente, era solteiro, 21, 22 anos de idade. E por causa de uma decisão errada, eu não tenho vergonha de dizer, nunca fiz. Eu dormi com uma mala na praça Carlos Gomes, que era lá em cima na Francisco de Sérgio. Dormi uma noite e fiquei 2 dias com fome. Então falar, isso é ficar sem comer, né? Porque fome é outra coisa, né? Fome é períodos prolongados. Mas a gente tem uma sensação do que é estar sem comer. Passa fome hoje, pastor? Irmã, depois dessa vez que eu fiquei 2 dias sem comer, nunca mais. E eu nem era crente. Depois que eu me converti, então, Deus nunca permitiu. Deus nunca permitiu. E eu agradeço a Deus, porque Ele tem cuidado de mim, cuidado da minha casa, cuidado da minha família. Amém. Amém. Eu levei uma palavra, eu vou abrir o meu coração. Eu recebi uma palavra quando ainda era solteiro, não conhecia a pastora Cidinha. E fique tranquilo, não foi do meu pai e nem da minha mãe, mas foi alguém da minha família que pela posição poderia tentar jogar essa praga em mim. Quando eu decidi sair de Curitiba e voltar para Campinas. Um dia ela estava chateada comigo e ela me disse: você nunca vai prosperar. Você nunca vai vencer na vida. Você nunca vai casar. Você vive falando que você quer ter uma filha, porque até hoje tem gente que não acredita que eu queria ter uma filha antes de casar. E o pessoal fala assim: ai, coitado, teve 2 filhas, não teve um filho. Eu, sinceramente, nunca teve esse desejo. Lógico que se Deus me desse, eu iria amar do mesmo jeito. Eu ia chamar de Paulo Júnior, sem problema. Mas eu tinha um desejo. Porque eu sempre achei que a mulher era mais fácil no trato para criar. Aí Jesus olha e sabe. E ela sabia disso. E ela praguejou: você nunca vai ter filho, muito menos filho. Você nunca vai ter uma casa própria, você nunca vai casar. Eu não era crente. E eu sofri muito com essa palavra sobre a minha cabeça. Mas aceitei a Jesus, conheci a Ernestina, unimos forças, e um dia, eu me lembro que nós estávamos passando pela prova do Giló, e Deus precisava me moer antes de me abençoar. A minha sogra, abençoada por Deus, que me ganhou para Jesus, tinha um terreno, uma casinha velha, num bairro em Hortolândia, aí que a minha história é Hortolândia, porque eu era de Campinas. E ela disse para mim e para a Cidinha: esse terreno aqui são dos 3 últimos, do Luiz, da Cidinha e da Preta. Eu falei: então eu posso construir? Posso. E aí eu fiz um cálculo: 270 metros dividido por 3 dá 90 metros. Mas não dá para cada um construir 90 metros, porque existe a circulação. Eu fiquei um tempo quebrando a cabeça. Nem sei se eu vou ter condições de construir, mas eu ficava preocupado. Aí um dia, saindo de Hortolândia para Campinas, de ônibus, na época não tinha carro, na prova que eu estava, não tinha carro. Eu assentei no ônibus, e um rapaz que estava do lado estava lendo um jornal. Você se lembra do jornal impresso, né? Lendo o correio. E aí ele desceu antes e falou para mim: você quer ler? Eu peguei o jornal. Aí fiquei folheando o jornal, porque naquela época não tinha as informações que nós temos hoje. Eu comecei a ler o jornal, no meio do jornal tinha uma propaganda, um anúncio,
uma oferta de um apartamento beirando a Suleste. E ali era para comprar na planta. E tinha o desenho da planta do apartamento. 63 metros quadrados. Aquilo me chamou a atenção. Cara, 63 metros quadrados. 2 dormitórios, banheiro, sala, copa, cozinha, um outro quartinho menor, lavanderia no fundo. Eu recortei, guardei dentro da minha pasta. E durante um tempo eu fiquei orando. É possível? É possível. Sabe o que eu fiz? E outra, eu construí. Não, eu construí porque eu paguei pedreiro? Não, eu construí mesmo. Não tinha condições de pagar pedreiro. Eu construí essa casa. 63 metros quadrados. Todo mundo que entrava lá falava assim: que apartamentinho mais lindo. Naquele tempo, a Jéssica e a Bruna dividiam um quarto. Hoje chegou um tempo que nós vamos conseguir dividir a casa. Coisa que você sabe como é que funciona. Essa casinha que eu construí era tão casinha de boneca, como diria o pastor Ricardo, que os irmãos iam me visitar. Eu tinha um escritório, esse último quarto eu fiz como escritório. Eles vão falar: que ideia tremenda, qual foi o engenheiro, qual foi que te ajudou? Não, eu peguei uma planta de jornal e construí. E aí depois Deus foi abençoando. Quem não tinha condições começou aqui. Aí Deus foi abençoando, abençoando. Aí eu comecei a pensar: um terreno para 3 filhos. Jesus, isso lá na frente vai dar ruim. Me ajuda a sair dessa? Ninguém me falou nada. Mas eu comecei a pensar e me incomodar. Ih, depois que a velha morrer, vai estar complicação. O Senhor me abençoou para me comprar uma casa, uma outra casa. E Deus me deu condições de comprar uma outra casa. Sabe onde? Para quem saiu daquela casinha de 63 metros, Deus abençoou. Abençoou? Que alguns irmãos conhecem. Tem outros que é metido que não foram ainda, porque não gostam de visitar o pastor. Mas quem já visitou sabe. 63 metros quadrados é o espaço da nossa cachorra, que ocupa lá embaixo tudo. Aí se pergunta: Deus é fiel, não é? Deus faz ou não faz? Você ficou rico, pastor? Não. Ganhou na loteria? Não. Veio dinheiro de fora? Não. Como é que você conseguiu? Passo a passo. Passo a passo. Reconhecendo o que Deus já tinha feito. Reconhecendo o que Deus estava fazendo. E Deus vai abençoando. Você sabe qual é a vantagem disso, meu irmão, minha irmã? Não chama atenção nem do diabo e nem do fofoqueiro. Porque se você pega uma coisa de uma hora para outra, a alma de alguém. E quando Deus vai fazendo assim, quando o inimigo assusta, você já está de posse da bênção. E o nome do Senhor é glorificado. E é assim que tem que ser. Então a fase do reconhecimento é nós temos gratidão a Deus por tudo o que Ele fez. Por tudo o que Ele fez. Existem algumas coisas que acontecem? Existem. Igreja no domingo parece Fashion Week Church. Isso é bom, porque você se arruma para o Senhor. Mas existem algumas coisas que acontecem que eu fico absurdado. Enquanto eu estava fazendo esse esboço, eu me lembrei que eu fui cumprir uma agenda. Se eu não me engano, foi no ano passado. Não foi esse ano. Foi no ano passado ou no ano retrasado. E a Bruna estava comigo nessa agenda. E fazia tempo que eu não vi o pastor que me convidou. E também não vi a esposa dele, a pastora. Então eu queria, ele estaria no público. Mas eu já sentei procurando a serva do Senhor. Onde que estava a missionária? Por que eu não estava vendo? Será que ela é a pastora Cidinha, que fica enfiada na cozinha, no apartamento de Fitiba, depois vem para o culto e tal? Fiquei esperando, mas quando ele chamou as irmãs para louvar, e eu não a vi, aí eu tive que perguntar para ele. Ele disse: servo do Senhor, cadê a varoa? Ele
falou: pastor, nem te conto. Eu vim direto do trabalho. Ainda bem que tinha uma gravata no meu carro. E ela veio com o carro dela de casa para a igreja. Aí ela me mandou uma mensagem que ela chegou na porta da igreja e viu uma outra irmã com um vestido igual dela. Ela não entrou. Ela pegou as crianças e voltou para casa para trocar de vestido. Que era inadmissível estar no mesmo culto com a mesma roupa. Eu sei que assim, não gosta muito de vestir roupa de cor igual, mas ser radical assim. Aí ele me disse: sabe o que aconteceu? Ela voltou para casa e trocou de roupa. Na hora que ela entrou no carro com as crianças, ela percebeu que o pneu estava furado. E ela não troca pneu e não tinha quem trocar, por isso que ela não veio tudo. Mas eu não posso falar isso para a igreja. Ah, tá. Aí ele notificou a ausência da serva do Senhor. Aí ela teve uma emergência com o seu filho. Você lembrou quem é? A serva. Que coisa absurda. Nós temos que ser mais gratos. Nós temos que ser mais gratos. Dá graças a Deus. A irmã estava acabando de final. Louvado seja Deus. Melhor que se eu não tivesse roupa para vir. Então eu quero que você fique de pé em nome de Jesus. Que você tenha gratidão a Deus. Eu quero que você repita comigo a seguinte frase: Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez, que eu vi e que eu soube. Mas também quero agradecer por tudo que o Senhor fez, que eu não vi e nem soube. Amém. Você entendeu essa oração? Porque muitas vezes nós só agradecemos por aquilo que vemos, por aquilo que percebemos, por aquilo que sabemos que Deus fez. E os livramentos que Deus deu você nem viu. E as coisas que Deus operou, você nem ficou sabendo e nem se ligou que era Deus. Então, Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e que eu reconheço, que sei, que vi, que sou. Mas eu não posso esquecer de te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito nos bastidores. Eu não vi, não percebi e não soube, mas eu te agradeço.